Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um, que nós possamos viver uma semana abençoada por Deus, cheia deste amor de Deus, ouvindo Ele, se colocando diante da sua verdade, trazendo diante da verdade o meu agir, o meu falar, o meu proceder, junto com a tradição, junto com a palavra de Deus, junto com o magistério, a Igreja de Cristo, e conforme a sua doutrina, os seus ensinamentos. Vivendo o Catecismo da Igreja Católica, hoje nós vamos começar a falar sobre altar. Conforme o índice analítico, nós estamos caminhando todos os vídeos, se você começar, você vai pegar desde o primeira letra, do índice analítico, que nós já vivenciamos, Então nós começamos lá no índice analítico falando sobre o abandono, depois Abá, Abel, aborto, Abraão, absolvição, abstinência, ação de graças, ação do agir, aceitação, aceitar, assídia, aclamação, acusação, Adão, adesão, adivinhação, ação contrária a Deus, adoção, adolescência, adoração, adultério, adultos, advento, advogado, agnosticismo, alegria, alimento e alma. E agora nós entramos em altar. Em altar nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtítulos falando sobre o altar. E hoje o primeiro é Altar do Céu, o parágrafo 1383. Amanhã nós vamos falar sobre o parágrafo 1589. Então, sobre o altar no céu. O altar em torno do qual a igreja está reunida na celebração da Eucaristia representa os dois aspectos de um mesmo mistério. Então, começando aqui, nós vamos estar falando sobre o altar que temos dentro da Santa Missa, dentro da igreja. A mesa no altar, ela representa aqui, onde que nós estamos reunidos em volta de Cristo. Quando o sacerdote entra no momento da Santa Missa, você percebe que ele chega, faz a reverência, ele vai até o altar e ali na mesa, aquela mesa, está reunida na celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos do mesmo mistério, o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo, presente no meio da assembleia de seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celeste que se dá por nós. Irmãos, maravilhoso. Quem vive a Santa Missa, quem vive este momento, a partir do momento que nós adentramos na Santa Missa, que ali o sacerdote beija a face do Senhor Jesus, ali na mesa, colocado por nós. Irmãos, que a gente possa ter um entendimento. Quando Jesus fala que este é verdadeiramente meu corpo, este é verdadeiramente meu sangue, no Antigo Testamento, era ofertado a Deus, pelos nossos pecados, sangue de animais, era ofertado ali o animal pelos pecados, Então, assim, eu cometi um pecado, eu levava ali, ofertava a Deus pelo meu pecado. O próprio Senhor se ofertou. O Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, se doou, se entregou totalmente pelos nossos pecados, não tendo pecado, nos ensinou a sair dos pecados e nos libertou do pecado. Então, quando nós estamos na Santa Missa, a partir daquele momento que nós começamos o ofertório, nós vamos ofertar o nosso Senhor Jesus, nós vivemos ali o altar do sacrifício, e ali a mesa também
A mesa, como diz aqui o catecismo, ele se oferece por nossa reconciliação e como alimento que se dá por nós. Irmãos, aquele momento é um momento incruento. O que é incruento? Nós não está tendo um derramamento do sangue cruento, que é ali naquele momento, mas nós vivemos incruento, sem o derramar do sangue, mas em memória. Nós fazemos toda novamente, é ofertado a Deus ali Jesus. Então, quando nós ofertamos, o sacerdote oferta ali Jesus ao Pai pelos nossos pecados, pela nossa vida. Nós louvamos e agradecemos ao Pai por ter nos dado Jesus. Então nós vamos glorificando, ao mesmo tempo nós vamos ofertando ao nosso Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, novamente por nós. E ali é o momento que nós comungamos Jesus. Nós estamos vivendo o alimento celeste para que é dado a nós. O pão vivo que desceu do céu. Com efeito, que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo? Diz Santo Ambrósio e Alhures: o altar representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em muitas orações. Assim a Igreja de Roma ora em sua anófora. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Irmãos, a Santa Missa é um momento único para todos os católicos. Por isso que quando você ouve a pessoa falar, a missa é monótona, querido irmão, você não sabe o que você está dizendo. Você tem que dizer: a missa é a maior graça que o ser humano tem na sua vida. Se nós soubéssemos, eu estou falando se nós, toda a humanidade, soubesse a grandeza que é, teria que ter segurança na porta da igreja para comungar Jesus. Mas é o que acontece? É desse jeito. O mundo engana, o mundo oprime, o mundo mente, usa até de lobos com pele de ovelhas, né? Desmentindo, né? Desmentindo a si mesmo, quando nós lemos a palavra e a palavra é verdadeira, é o corpo, é o sangue de Jesus, e essas pessoas falam algo que diz que não é em memória, é um tanto faz, é só tomar um vinhozinho. Não, nós já estamos... Irmão, Jesus, ele deixa bem claro para nós. Nós vamos ler na palavra. A palavra é viva. Então, no momento da Santa Missa, nós vivemos a obediência ao Senhor e nós temos uma graça muito grande de ofertar a Deus, naquele momento, o nosso Senhor Jesus. Nós vivemos o sacrifício eucarístico pela igreja, por nós que estamos juntos na igreja, essa unidade que é a igreja de Cristo. Nós ofertamos juntos em comunidade. Por isso, querido irmão, que o momento da Santa Missa é um momento para você viver ela com todo o teu coração, com toda a tua alma. É o que Deus nos pede, amá-lo com todo o coração, com toda a sua alma. É você viver aquele momento, você se entregar por esse momento da Santa Missa e viver honestamente. Nós vamos ver na palavra. Porque se você vai ali por preceito, o que é preceito? Eu sou obediente a Deus. Fantasias, né? Aquela pessoa que vive de fantasias. Nós temos que ser verdadeiro. Se eu viver em fantasias na hora do julgamento, eu vou para o inferno. Mas Deus deixa crescer o joio e o trigo junto, né? Mas vai ter a colheita. A colheita, meu irmão. Aí, por isso que nós temos que abrir os olhos que nós estamos falando hoje. Nós vamos ler na palavra. A palavra que eu vou ler hoje, duas palavras, João 6, do 53 ao 56, e o 1 Coríntios 11, do 23 até o 29, vai deixar bem claro para nós. Eu só vou ler. Mas quando a palavra diz em memória, que nós estamos vivendo hoje incruento. Mas nós estamos vivendo a verdade. O que nós estamos vivendo na graça, no mover. Mas nós estamos vivendo o que Jesus pede. Então vamos lá. João 6, 53 ao 56. Querido irmão, a partir de hoje, quando você for na Santa Missa, você vai viver uma graça muito grande. Procura saber o que significado da Santa Missa. Pega ali, tem estudos, né, que vai te explicar certamente detalhes da Santa Missa. Veja esses estudos, pare esse tempo para refletir. Depois eu vou estar colocando logo após o vídeo, né? Hoje eu vou procurar e vou postar sobre a Santa Missa
detalhado, tá bom? Para que você possa ver isso e viver a missa no momento único da sua vida. E você vai ver a diferença que vai ser a tua vida quando você viver aquele momento ali, desde o momento que entra o sacerdote, desde a entrada, 10 minutos antes, a importância do silêncio, você vai viver isso no teu coração. João 6,53. Aqui nós vamos ver o que nós estamos falando hoje, né? Altar, altar do céu. Então, João 6,53. Então, Jesus disse-lhe: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda leitura, 1 Coríntios 11, 23 até o 29. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, só vou parar um pouquinho, aqui é Paulo dizendo para a comunidade de Coríntios. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, está aqui, por isso nós temos essa imagem mostrando a forma de evangelizar, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comerdes, e todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Vou parar um pouquinho aqui, irmãos. É muito claro. Se fosse um pão qualquer, fosse um vinho qualquer, por que Paulo dizeria isso? Né? Portanto, todo aquele que comer o pão e ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável. Então é o corpo, é o sangue de Jesus. Se eu comungo ninguém está me vendo, eu estou traindo, eu estou adulterando, eu estou roubando, eu estou matando, aí eu entro na fila da comunhão como se nada tivesse acontecido, ninguém vai saber, né? Se não for escandaloso o teu pecado. Mas se for oculto, você está comungando sua própria condenação. Você está dobrando a tua sentença porque você era consciente de que ali é o corpo, é o sangue de Jesus e você está zombando do teu Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos pedir para que a nossa consciência, diante do altar, diante da verdade, nada fica oculto. Se você está convivendo com um pecado mortal e comunga, é como se você chegasse ali e desse uma chicotada e tirasse um pedaço de carne de Jesus, dando risada, zombando dele, porque nós vivemos ali este momento. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No momento que eu rezava aqui, vinha a seguinte reflexão. Tinha 2 homens com Jesus lá na cruz, né, ao seu lado. Só eram 3. Um recebeu a salvação ainda no último minuto. Aquele que reconheceu a sua pequenez e engrandeceu Deus diante da sua vida. O outro já por orgulho,
por avareza, por aceitar o pecado, não teve essa graça. Céu, inferno, Jesus, a sua doutrina, os seus ensinamentos, inferno, o teu querer, o teu orgulho, a tua soberba. Uma questão bem rápida. Salva a tua própria vida, irmão, com o dinheiro que você tem. Salva. Salva. Você pode prorrogar um pouquinho. Mas eu já vi pessoas morrerem bilionárias. Né? Tantas coisas, tantas que acontecem. Então, é uma forma de você pensar um pouquinho. Que Deus abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.